Estamos iniciando mais um Vox Popcast e hoje o nosso episódio está super especial, pois saímos do nosso estúdio para vir aqui no Hotel Sesc Gruçaí celebrar o Dia do Orgulho Nerd. E a celebração é ainda mais especial, pois eu bati um papo com o dublador Jorge Vasconcelos. Ele que empresta voz ao macaco louco das meninas superpoderosas, ao Bum de Fora, da Vaca e o Frango, ao trevoso e carismático Ryuk do Death Note e tantos outros. Então vem acompanhar comigo esse painel de outro plano. Estou aqui com Jorge Vasconcelos, ele que é ator, dublador, diretor de dublagem, locutor e também empresta voz para tantos personagens icônicos como o Bum de Fora, o Macaco Louco, nosso querido Ryuk de Death Note, Severus Snape, Jigsaw, vilões que são super carismáticos e não tem como a gente não amar. Prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde, gente. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito legal isso aqui. Adorei, tô adorando esse local, esse lugar, essas pessoas. Cara, que lugar incrível. Tô super feliz. E por que eu faço vilões, eu não sei. Mas sempre me chamam para fazer um vilão. Não sei por quê. Eu queria tanto fazer um mocinho, mas eu ainda não consegui fazer um mocinho. Mas queria mesmo. Mas os melhores são os vilões. São os que têm as histórias mais interessantes. É o que dizem, né? Mas eu tô aí, né? Enfim. Eu, né, sou muito puxa-saco ali do nosso querido Ryuk. Inclusive, hoje estamos combinandinhos aqui, trajados para esse momento. E nem foi combinado. Né? Mas eu botei ali, eu escrevi no meu caderno que eu queria que isso acontecesse no dia de hoje. E o Ryuk é um personagem que, né, ele é trevoso, ele é de outro plano ali, mas ele é super carismático. Queria perguntar pra você dessa experiência, né, fazendo esse personagem, como é que foi a história com ele? Na verdade, eu nem ia fazer esse personagem, tá? Porque como eu dirigi a série, eu era diretor da série. E eles pediram testes pro personagem. E acreditem, uma pessoa faltou no dia. Para preencher, eu fiz. Foi mesmo? E eu fui aprovado. Não teve nada demais, não. Foi isso mesmo. Minha prova é o cliente, tá? Eu fiz para preencher, porque eles precisavam de 3 vozes diferentes. Aí eu fiz, e o cliente, não gostei da sua, e eu acabei ficando. Que bom que deu certo, né? Com certeza. E Death Note, assim como outros animes, ele tem uma legião de fãs, né? E como é que foi para fazer essa adaptação de uma língua tão diferente, né, quanto a língua japonesa? Como é que foi isso? O curioso, porque a gente estava acostumado com aqueles padrões dos animes, né? Como aqueles antigos, como é que é? Dragon Ball, Pokémon, né? E o Death Note marca uma mudança nessa linha de anime. Muda completamente, porque até então a gente tinha aqueles personagens histriônicos, né, que gritavam e tal, e o Death Note vem com uma coisa mais para baixo, mais soturna, mais densa, né? E um personagem que ele não gritava em momento algum. Muito pelo contrário, né? Ele era sarcástico, brincalhão, né? Aquele risinho dele, né? Essa coisa. Então isso mudou. E eu tive que entender como essa mudança, ou melhor, para eu entender essa mudança, eu tive que conversar com algumas pessoas do meio que lidavam com esse tipo de trabalho. Inclusive um menino de uma comunidade japonesa, ele me ajudou muito durante o processo de dublagem mesmo, como a gente ia fazer isso, e foi muito legal, e deu certo. Não, com certeza. E você chegou a ler os mangás e tal, se inteirar da situação? Eles me deram de presente a coleção inteira. Me deram. No início eu fiquei meio assustado, eu não sabia que aquilo que a gente tem que ler de trás para frente, né? A leitura deles é o contrário. E eu peguei aquele negócio e falei, gente, o que está acontecendo? Isso aqui não, é de trás para frente, começa por aqui, é da direita para a esquerda. Aí eu comecei a entender que o negócio não era bem assim, falei, vamos lá, vamos por partes. Aí fui me adaptando, e gostei tanto do trabalho, que eu acabei, assim, naquele período, mergulhando mesmo nesse projeto e me dediquei só a ele. Que legal, que legal. E ele é um personagem... Eu acho que Death Note é algo, assim, muito interessante, porque como você falou, em vez de ser um daqueles animes que é sobre batalha, né, que é ali algo bem corpo a corpo ali, ele não, é algo psicológico, né?
E o Ryuk, ele tem aquelas frasezinhas dele. Eu queria até te pedir pra lançar uma frasezinha do Ryuk. Ai, meu Deus. Não. Você tocou num ponto muito interessante, né? Como eles enxergam o poder, né? O que é o poder para eles. A gente tem uma visão quer dizer, cada pessoa tem uma visão de poder, né? O poder está aqui dentro. E a visão deles de poder é uma coisa muito diferente, mas muito diferente do que a gente estava acostumado aqui vamos dizer assim, no Ocidente, né? É muito interessante, porque o cara dá o poder para uma pessoa e diz aí, e agora, cara, como é que você vai usar isso? Sim, sim. E ele, na intenção de usar para o bem, ele acaba se transformando no mal. Exatamente, exatamente. Achando que estava fazendo bem. E a coisa não é assim, né? E a história é muito interessante. É um universo muito, muito interessante. Mas o que o Ryuk diria? Ele diria assim: então, Light, você tem uma maçã? Eu adoro maçãs. Aê, muito show! Ele gosta demais da maçã, né? Ele veio só pra isso. Bom, sensacional. Sou muito fã de Death Note, por isso tive que começar com isso. Mas, além de ser algo sobre poder, ele é um anime que fala também sobre um senso de justiça, né? Porque o Light ali, ele se sente um justiceiro colocando nomes ali da galera, dos criminosos e tal, no caderno. Depois ele já vai transcendendo, ele já vai fazendo coisa por ele mesmo. Tem outro anime que você dubla, que é o One Piece. E você faz o Akainu e ele tem um senso de justiça também um pouco diferenciado, né? O que você pode dizer pra gente sobre esse personagem? É um personagem que ele diz o seguinte: se não der certo, eu arrebento. Não pode falar palavrão. Botar um pi. Ele é aquele cara que ele... Não, vão lá, façam o trabalho de vocês e não me chamem, porque se me chamar, eu vou fazer do meu jeito. Então é melhor não. Né? Exatamente. O Akainu é desse jeito. E ele teve uma atitude muito emblemática, né? Que foi quando ele, né? Já dando meio que um spoiler, matou ali o irmão do Luffy, né? Em uma cena muito crítica, a gente bateu um papo com a Carol Valença, né? Que fez o Luffy, e ela contou o ponto de vista dela, né? Em passar pela voz, toda aquela dor ali, agora a gente está do outro lado do Akainu. Como é que foi pra você isso? É muito estranho falar sobre isso, porque quando eu estou gravando, a gente tem uma ideia da coisa, né? A gente vai lá, tem a surpresa, porque a gente não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer. E a gente tem a surpresa. Então, na hora da surpresa, a gente curte aquela coisa conversando com o diretor, com o técnico e tal. Pô, mas foi isso? Foi. Mas depois que passa aquele momento, é como se a gente... então tá. Aí eu fico imaginando, isso quando bater na tela para os fãs vai ser um desastre. E aí eu vou ter que ouvir... Mas olha só, eu não escrevo o anime, eu só dublo o anime, tá? Então, por favor, o Jorge, ele só reproduz aquilo que já está pronto, já estava pronto, por favor. O Jorge não tem nada a ver com isso, com o acontecimento, não. né? Eu não quero ser utilizado por isso, tá? Mas faz parte, né, de ter uma carreira ali cheia de vilões, né? Alguns vilões realmente que são mais... que é impossível não amar, e outros realmente que são um pouco mais sinistros, né? A gente falou agora dessa questão do One Piece, que é uma saga extensa, né? Que ela teve seu início lá atrás e o que não se sabe ainda. Queria perguntar um pouco sobre a sua jornada. Como foi essa sua introdução ao mundo da arte até, né, chegar ao mundo da dublagem? Olha, pelo tempo que eu tenho de carreira, vai demorar. Vocês estão com tempo? Não. Estamos com tempo, todo mundo aqui. É muito, muito interessante, porque eu caí por acidente na arte. Literalmente. Foi uma história na escola, no colégio. Ia ter uma festa de fim de ano na escola. E eu era o cara totalmente avesso a isso tudo. E o menino que ia fazer a apresentação, ele sofreu um acidente. Um acidente grave. E a festa ia ser suspensa por conta disso. Eu era muito amigo dele. Sim. E aí eu fui na escola e pedi para
para ficar no lugar dele em homenagem a ele, porque ele não ia fazer o evento. E foi uma coisa interessante, porque ninguém acreditava que eu fosse. Eu era totalmente contrário àquilo tudo. Mas eu era muito amigo dele, eu queria muito fazer aquilo por ele. Uma homenagem, né? E eu fiz. E deu certo, foi bacana, foi um sucesso e tal. E eu achava que aquilo ia morrer ali, ia acabar ali. Mas 3 meses depois, uma pessoa assistiu o trabalho que a gente fez, gostou e convidou o grupo para fazer um trabalho mais profissional no ano seguinte. E aí eu topei, entrei no projeto e aí a gente ficou 4 anos trabalhando nesse projeto, eu trabalhando já como ator. No teatro? E aí viajando o Brasil e tal, já. E o garoto ainda, eu era muito novo. E fiquei 4 anos com esse grupo trabalhando. E tem alguns hiatos aí e tal, né? Aí fui fazer faculdade, fui tentar ser uma pessoa normal novamente. E aí já estava até desistindo, já estava trabalhando mesmo, ser elitista, sabe? Trabalhando, casado, com filhos, assim, não, agora sou um cara normal. Aí um amigo de teatro, com quem eu já tinha trabalhado, falou, a gente vai montar um espetáculo, você tá afim? Eu falei, qual é o espetáculo? Isso aqui. Aí eu... Tá, vamos ver o que vai acontecer. Ele falou, não, é só sexta, sábado e domingo. Eu falei, sexta, sábado e domingo dá para mim, pô, tranquilo. Saio do trabalho, sexta-feira eu furo a faculdade, né? E vou. Aí voltei, nunca mais saí, larguei emprego, larguei tudo. Então, aí hoje... É porque o mundo das artes, ele é realmente muito atrativo, assim, né? Para quem curte, para quem é da pessoa. Então, uma vez que você entrou, sentiu ali o gostinho, foi difícil não retornar. Porque na sequência, eu vi que tinha um curso de dublagem na Herbert Richards. E o curso tinha duração de 3 meses na época. Entrei, fiz o curso, já estava no teatro. Terminei o curso, 3 meses depois me chamaram para me contratar. Que legal. Aí eu fui contratado com eles, eu falei, quer saber? Eu vou ficar aqui, vou arriscar, minha vida é isso aqui, vou arriscar, e fiquei. E isso já faz 36 anos. Olha isso, olha isso. São muitos anos de história, né? Muitos personagens marcantes. Aí também muitas experiências na dublagem como diretor de dublagem, né? Inclusive, logo mais vamos falar sobre um grande filme aí, que é impossível a galera não saber. Mas antes de falar sobre isso, queria trazer aí um personagem também que é impossível o pessoal não conhecer, principalmente a galera dos anos 90 ali, que não, né, cresceu com esses personagens, que é o nosso querido Macaco Louco das Meninas Superpoderosas. Olha, você falou, o nosso querido Macaco Louco. Por que o Macaco Louco é tão querido se ele é tão vilão, né? A ideia dele era destruir Townsville, destruir as meninas superpoderosas. Aquela risada dele. E tão querido ele, por quê? Foi uma... Oi? E foi um teste também, você sabia? Foi mesmo? Foi um teste. E assim, eu fiz esse teste junto com 2 monstros da dublagem na época. Eu falei, esse teste eu não vou ganhar não, porque esses caras aí são muito bons. Mas o cliente, graças a Deus, gostou do meu trabalho lá e falou assim, não, o Jorge ficou legal dele aí e tal. Aí fiquei fazendo e foi um baita de um sucesso. Esse desenho faz sucesso até hoje, né? Sim, com certeza. E ele tem um estilo diferente de fala ali, né? Ele fala, depois fala uma coisa por cima, aquela redundância ali mesmo. Você sabe por quê? Sabe como é que isso aconteceu? Como? Porque ele é o estereótipo do anime, né? É um cara pequenininho, né? Aquilo ali foi uma brincadeira do David Face com os animes. E a ideia era mostrar que os animes não eram tão graciosos assim. Então ele fez era uma espécie de paródia mesmo em cima dos animes. Tanto é que ele faz aquelas meninas com aqueles olhos grandes, né? Sim, cabeçudo ali. E quem é o Macaco Louco? O Macaco Louco, o nome dele, no original lá é o Mojo Jojo, né? É um personagem japonês, um vilão japonês, que ele fala I am Mojo Jojo, né? Aí, por conta da animação, que a gente tem que sincronizar, né? À medida que o boneco está falando, a gente tem que sincronizar com ele. E ele batia muito aquela boca e não dava para colocar o que via no texto. Sim.
E aí ele dizia às vezes assim, eu vou acabar com essas meninas e vou destruir Townsville. A minha ideia é acabar com essas meninas e destruir Townsville. E eu falava aquilo e ele continuava lá. Eu falei, quer saber? Aí eu comecei. Bom, a minha ideia é destruir Townsville e acabar com essas meninas, porque se eu não destruir Townsville, então eu não vou poder acabar com essas meninas. Então, para eu acabar com essas meninas, eu tenho que destruir Townsville. E comecei a fazer isso, para preencher. Olha! E deu um resultado super legal, que virou a marca dele, né? Então, os caras de lá de fora, quando eu recebi o produto, na época o diretor de programação da Cartoon era o Tureta, Carlos Tureta, ele mandou uma mensagem lá pro estúdio, falei, o que houve? Por que vocês estão fazendo isso? Eu falei, Tureta, essa animação não tá, eu tive que ficar repetindo porque não tinha como. Ele, cara, isso aqui deu super certo. Eles passaram a mandar o texto assim. Que legal, já mandava totalmente. Já vi o texto assim, eu já não me preocupava mais. Falei, deu certo esse troço, já vou poder preencher de forma direta. E assim eu fiz. Foi por necessidade, foi um recurso que eu tive que arranjar para poder sincronizar. Você falou sobre essa questão que batia muita boca, né? E vocês foram lá, colocaram mais frases, mais palavras ali. Como era essa questão da liberdade, né? Antes, nessa época, por exemplo, da Herbert Richards, e hoje em dia? Como é que é isso para você? Gente, será que eu posso falar isso? É a polêmica? Será que eu posso falar isso? Alguém está filmando? Não, né? Ninguém está filmando, não. Posso falar direto? Então, naquela época, para quem não sabe, a dublagem, ela não é um trabalho simplesmente só um trabalho profissional. Ela vai muito além disso. A dublagem, quando ela foi criada pela necessidade de você ter um produto estrangeiro falado na nossa língua. Nós sabemos que o país tem mais de 30 milhões de analfabetos, pessoas que não têm acesso à língua pátria. E que dirá uma segunda língua. E a maior parte da população não tem acesso a uma segunda língua. Isso aí é privilégio de alguns, de poucos. Isso é uma realidade brasileira, que está mudando aos poucos, mas é uma realidade. Então, esse trabalho que a gente faz é um trabalho social, porque leva para essas pessoas essas produções que vêm lá de fora com a nossa língua, com o nosso entendimento. Então, a gente tem que usar a linguagem mais popular possível para que esse produto chegue ao entendimento e as pessoas possam entender o que está acontecendo. Então, a gente sempre teve muita liberdade de colocar, se a gente está falando de um produto, de um projeto, uma produção que é feita na Inglaterra no século XVIII, século XVII, a gente usa a linguagem daquela época. Se a gente está falando de época atual, numa praia, tá? A gente usa a linguagem do jovem na praia. Tá? Então, a gente procura adaptar a linguagem de acordo com aquele produto. E isso era uma liberdade que a gente tinha de falar o que a gente quisesse, Sim. evitando ao máximo, por incrível que pareça, a gíria. Por quê? Porque a gíria muda com o tempo. Os anos passam e a gíria muda. E aí, às vezes, você vai assistir um cara está falando uma gíria lá dos anos 70 e você não vai entender ela aqui hoje. Então, a gente evitava esse tipo de coisa, né, para que ele se eternizasse, para que eternizasse esse produto. Mas a gente sempre teve liberdade dentro do estúdio para brincar, para fazer o que quiser. E hoje, né, a gente recebe o produto já traduzido, já pronto, revisado. O cliente quer que faça assim, desse jeito. E aí é uma luta para mudar alguma coisa. E tem uma diferença também na questão da própria gravação, né? Que antes era todo mundo junto lá e agora se tornou algo mais individual. Que era bem melhor. Eu vou te falar. Era ruim para o técnico que tinha que ficar mexendo nos botões para lá e para cá. Vamos de novo, isso que estourou e tal. Mas era muito bom, porque estava todo mundo ali, um do lado do outro. E um falava, eu vou falar isso, o outro, eu vou falar isso também. O outro, não, olha, eu vou dizer isso aqui. E a gente quebrava o diretor. Porque o diretor ficava na tela... Não está batendo contexto aí. Deu sentido? Deu. Vida que segue. Mas a energia entre vocês lá, né? E aí todo mundo ria, todo mundo brincava. Era muito mais divertido. Hoje o ator entra no estúdio sozinho, ele, o diretor e o técnico. Ele vai lá, faz o trabalho dele.
e às vezes ele não sabe nem o que foi que o outro colega falou, ele não escuta. Às vezes ele é o primeiro a fazer, então não tem ninguém gravado, ele tem que criar da cabeça dele, e na maioria das vezes o texto já foi aprovado pelo cliente, a gente tem que seguir a linguagem que o cliente determinou. É bem complicado isso. É complicado, até porque a gente sabe que você tem uma conexão muito maior com as dublagens, né? Que é aquela questão, são a versão brasileira, né? Não é uma dublagem direta. Até porque tem várias expressões em inglês que não fazem sentido diretamente traduzido para o português. Exatamente. Daí o nome versão brasileira, né? Porque é uma versão brasileira. Tem piadas que não funcionam pra gente. Com certeza. Aí, de vez em quando, a gente mexe uma coisinha lá, outra bota uma piada brasileira no meio e vida que segue, né? Como naquele filme que você gosta muito, né? A gente fez umas brincadeiras nesse filme. Né? Aquele filme... Antes de falar sobre aquele filme, tem um presente aqui. Você vê como é um vilão muito aclamado, que foi o nosso querido artista que está aqui hoje, que é o Bruno Leite, que está ali no nosso Beco dos Artistas, que é o botãozinho do Macaco Louco. Oi, Bruno, muito obrigado. Olha que gracinha, gente. Não vai dar para vocês verem daí, mas, poxa, olha aqui, um botão, que coisa linda. Muito obrigado, Bruno. Valeu. Tá vendo, né? Cada um sempre puxa para um personagem. É o meu mais o Ryu, que o Bruno gosta muito do Macaco Louco. E é isso. Ser reconhecido, né? Por tantos personagens deve ser algo muito legal. Eu queria te perguntar para você, inclusive, por exemplo, você tá aqui, você tá no supermercado, você tá numa padaria, num café, já rolou alguma situação inusitada do pessoal te reconhecer pela voz? Olha, e falar, opa! Você deve ter visto aquele vídeo no YouTube que eu fui abordado por um casal dentro do supermercado e aí você colocou isso aqui, né? Será que foi? Agora não, porque a internet botou a cara da gente aí, né? E aí agora as pessoas conhecem. É bem mais tranquilo. Mas naquela época, não. E eu estava no mercado, no supermercado, fazendo compras, estava na fila, no meu carrinho, para pagar. E chega um casal jovem, e eles começam a apontar para mim e discutir. Ele é o macaco louco, é ele. Aí a garota, não é ele, sim, ele é o macaco louco. E eles falando alto, e todo mundo me olhando. O cara chegou perto de mim, o garoto chegou perto de mim. Você não é o macaco louco? E eu falei, sou um macaco louco. Aí, tá vendo? Eu não falei que ele era um macaco louco? Aí ela, poxa, não é não. Ele faz a voz aí. Oi? Ele faz a voz aí. Eu falei, gente, eu tô no mercado, né? Como é que eu vou fazer essa voz aqui e tal? E ainda mais uma voz que tem que gritar. E o cara, não, faz aí que ela não tá acreditando. Aí vi que eles não iam sair enquanto eu não fizesse. Aí eu, tá bom, então vamos lá. Eu mandei, né? Realmente eu sou um macaco louco. E se você não acredita, então me siga para você saber que eu vou lá destruir Townsville. E falei uma bobagem lá qualquer. E o garoto sorriu, olhou para ela e falou, viu, eu não disse que era ele. E eles foram embora. Vocês já se sentiram assim, todo mundo olhando para você? Assim, você está num lugar e está todo mundo te olhando. Eu baixei a cabeça, né? E vida que segue. Eu percebi que estava todo mundo me olhando. Falei, vida que segue. Chegou minha vez, passei minhas compras. Na hora de pagar, a menina do caixa olhou para mim e falou, dinheiro ou cartão, macaco louco? Eu passei por isso. Que coisa! Muito bom, muito bom. Eu passei por isso. Cara, eu gostei muito dessa história, por isso que eu falei. Tem que contar pra galera. Muito boa, muito boa. Mas é isso, né? É uma voz muito marcante, então não tem como não Mas saber. você sabe qual é o personagem que eu mais gosto? Qual? Que eu me diverti muito fazendo. Quem viu A Vaca e o Frango vai lembrar do Mundo de Fora. Sensacional, sensacional. Aquele sim, aquele eu baguncei muito. Eu nem olhava para o texto, eu olhava para ele lá, o que ele está falando ali? Eu olhava, eu vou falar isso. Aí mudava o texto, falava outra coisa. Porque ele não falava nada, né? Não tinha nexo o que ele falava, eventualmente tinha alguma coisa. Aí eu inventava. E aí, ali eu me diverti. Não, e ele é um personagem, é uma loucura aquilo, né? Porque a vaca e o frango, eu lembro que tem um primo desossado, e aí os pais dele só tendo a cintura para baixo, e o Bu de Fora quer levar eles lá pro submundo, né? Toda hora ele arrumando Era a personificação do diabo, né? Era um diabinho vermelho, né? Que não era caracterizado, que a gente não sabia, né? Qual era o sexo, nada, tudo indefinido, como a maior parte dos personagens, né?
E aí, uma hora ele falava com uma voz grave, tinha uma hora que ele falava com uma voz mais fina, e ele ficava... E muita gente não acreditava que eu fazia aquela coisa lá, né? Então eu chegava lá e fazia: olá, menina, sou eu. E ficava brincando, aí inventava a história. Às vezes tinha um monte de menino sentado assim, eu: oi, meninas. Eu fazia de brincadeira mesmo, e esse negócio ia pro ar. Ninguém checava, ninguém olhava nada. O negócio ia pro ar. Não, era muito legal. Ele dava aquela risadinha dele, eu adorava. Era isso. Esse eu gostava de fazer. Esse foi bom. Esse foi legal. Foi divertido. Macaco Louco dava trabalho, mas esse era divertido. Esse era zoeira mesmo, né, galera? Enfim, os vilões. Depois eu fui fazer o Jigsaw, né, dos Jogos Mortais, que aí era um outro trabalho. Não acompanhei, não assistia. Confesso para vocês, não me perguntem, porque eu não assisto esses filmes. Eu vou lá, eu dublo, eu recebo as informações do diretor, eu faço, eu reproduzo, mas eu não gosto desse tipo de filme com muita violência e tal, eu não gosto. Mas é um personagem que marcou muito e muita gente mandava mensagem para mim, assim, desastrosa. Eu recebi cada mensagem. Tipo o quê? Tipo... Cuidado quando você sair de casa, porque você corre o risco de ter que jogar com alguém. Nossa! Eu recebi mensagem nesse nível, tá? E o pior de todos era quando alguém falava: e aí, Jorge, quer jogar? Sério. Jogar assim, o quê, né? E aí eu ficava assustado com isso, porque a gente não sabe com quem está lidando, né? A internet é um mundo estranho, né? Isso aí era uma coisa que me assustava um pouco. Por conta do personagem, porque tem gente que sai do personagem e vai viver o personagem da vida real, né? E aí é complicado, eu tenho muito medo disso. Confesso a você, é esquisito. A gente não sabe como as pessoas lidam com isso. Eu lido de uma forma muito boa, muito tranquila, o meu trabalho. Agora, como as pessoas absorvem isso, eu não sei. Com certeza, porque é realmente um filme muito macabro. E é o que você falou, geralmente o normal seria realmente assistir só ali no momento de lazer e tal, e não levar a sério o que acontece ali, né? Claramente. Mas assim, eu tenho um pouco de culpa nisso também, porque eu fui fazer uma brincadeira com uma amiga. Mas, gente, uma brincadeira. Ela me ligou, eu tinha lançado os Jogos Mortais, não sei se foi o 10, e o filme tinha sido lançado, foi antes do 10. Ela me ligou e falou: olha, tô indo ao cinema com meu tio. Ele é louco por esse filme. E ele tem pavor desse personagem. Eu queria trollar ele. Eu falei: como? Você liga para ele. Quando acabar o filme, ele acabar de assistir o filme, você liga para ele? Aí eu digo o quê? Sei lá, fala qualquer coisa. Aí eu tive a péssima ideia. Gente, que arrependimento. Desculpa, mas eu tive a péssima ideia. Ela me deu o telefone dele. Eu falei: quando vocês estiverem saindo do cinema, me diz exatamente onde você está e o que tem na frente. Aí ela mandou mensagem: estamos na porta do shopping, tem uma escada, tem um friso vermelho e um poste à esquerda onde tem um táxi. Aí eu liguei para ele: fulano, aí já mandei, né? Oi, fulano, você quer jogar? E aí ele já se assustou, ela mandou uma mensagem para mim, kkkk, né? E eu, na sua frente tem uma escada, tem um friso vermelho. Vá por esse friso até o final. À sua esquerda tem um poste, tem um táxi parado bem perto desse poste. Me aguarde, eu volto a te ligar. Desliguei o telefone. Meu Deus! E o cara ficou assustado. E ela mandando mensagem para mim: meu tio está assustado, está apavorado, está achando que é o Jigsaw. Você vai ligar de novo? Eu falei: pô. Aí na brincadeira, né? Liguei de novo pro cara, né? Agora, volte até aquela lista vermelha e dê 3 pulinhos. E o cara foi, deu 3 pulinhos. Ele acreditou que ele era o próximo ali, né? E ela dando gargalhadas e mandando mensagem para mim. E eu desliguei o telefone e não falei mais nada. E o cara ficou super apavorado. O cara quase passou mal por conta disso.
E estava todo mundo se divertindo, e eu falei, gente, eu não posso fazer isso com as pessoas. Isso é um absurdo. Eu não posso fazer isso. Porque tem muita gente que leva realmente a sério, né? Leva para o coração. É verdade, E aí eu falei, não, nunca mais faço isso com ninguém. Não me peçam porque eu não vou fazer. Porque eu tomei aquilo como uma brincadeira, mas a pessoa que estava sendo trollada não estava recebendo aquilo como uma brincadeira. E isso pode ter um final ruim. Então, eu prefiro não fazer. Então, não me peçam, porque esse tipo de brincadeira nunca mais. Foi uma vez que aconteceu, e justamente com um personagem de um filme que eu nem assisto. Foi só uma brincadeira. Eu não posso nem dizer isso, foi só uma brincadeira. Foi uma brincadeira de muito mau gosto, que eu garanto a vocês que não vai se repetir, porque não ficou legal para a pessoa. E a gente não está aqui para isso, né? A gente está aqui para divertir, para animar, né? Para tornar tudo legal, bacana. Com certeza, com certeza. E ele realmente é um vilão que não tem o carisma dos outros. Ele é um negócio mais sinistro ali, né? Realmente. Vamos passar então para um personagem que conquistou o público, que teve uma jornada intensa ali, até de redenção, né? Que é o professor Snape em Harry Potter, que você dublou ele em Relíquias da Morte, parte 1 e parte 2, né? Um personagem super querido, que, né, deixou saudades aí. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Foi uma herança, né? Porque esse personagem foi dublado por 3 pessoas diferentes. Começou com Alan Lima, que nos deixou prematuramente. Depois passou para o Roberto Macedo, que decidiu se aposentar. E o curioso é que, na época, quando vieram esses 2 filmes, eles pediram um teste. Eles sempre pedem testes, né? Do personagem. Eu fiz o teste, fui aprovado para fazer o personagem. E logo depois eu fiz o segundo filme. Na sequência eu fiz um outro filme que ele também tinha... dublei um outro filme que ele tinha feito, e foi o último filme que ele fez. Na sequência ele morreu, né? O Alan Rickman morreu. E eu fiquei muito triste com a partida dele, porque os 2 filmes tinham feito muito sucesso. Eu adorava o trabalho dele, que era um ator inglês, sabe, de uma presença shakespeariana fantástica no palco, em cena. Era um cara muito bom. Ele também nos deixa prematuramente, e com uma grande coincidência, né? Nós nascemos no mesmo dia e mês. E tínhamos uma diferença de idade pequena. Nascemos no mesmo dia e mês. 21 de fevereiro. Quem ficou curioso aí, tá? 21 de fevereiro. Podem checar. E eu fiquei muito triste com a partida dele, porque eu adorava o trabalho dele. E eu gostava de dublar o Alan Rickman. Era muito legal, era um trabalho. Ele fazia com uma intensidade muito grande. Ele era muito rico em detalhes. Agora, não me peça também para falar aquele Azava Cadavra, porque eu não conseguia. Até no estúdio eu tive que dividir a palavra em 3 para poder falar aquilo. Aí lançaram Azava Cadavra, lançava na entonação. Azava Quedrava, Abra Cadabra, eu falava qualquer coisa, menos que tinha que falar. Aquilo era horrível para falar. E o pior, que tinha que falar aquilo gritando e correndo. Exatamente. Ainda tinha isso. Oh, que palavrinha, era aquilo que me matava. Mas eu gostava muito do seu Harry Potter. Tem sim. Eu gostava do jeito que ele fazia, né? Bem fino, elegante, assim, né? Aquele ator inglês, aquela elegância do inglês, né? Senhor Harry Potter. E ficou Potter aqui, né? Harry Potter. E ele falava aquela coisa longa, né? Harry Potter. Adorava aquilo. Olhando para os alunos, assim, né? Com aquela... De cima, né? Olhando Exatamente. de cima. Ele olhava de cima. Se eu pegar qualquer um de vocês fora desta sala... Era fantástico fazer fantástico. Aquilo. E realmente, o Alan Rickman é um querido, né? Tanto é que após ele ter nos deixado, né? Teve várias homenagens a ele nos parques de Harry Potter, nos estúdios, e tudo mais, porque, né, não tinha como. É o ator e o personagem também, né, passando por toda aquela redenção. O pessoal pôde saber mais o que rolava ali, né, na situação. Então, realmente, ele nos deixou, né, realmente muito prematuramente. Que pena.
Inclusive, você dublou um filme após, né, a morte dele. Foi né? o último filme que ele deixou. Olhos de Águia, acho que foi isso. Fala assim. Olhos de Águia. Que já era outro tipo de não, era uma outra pegada. É um filme futurista e tal. Era uma outra pegada. Acho que foi o último filme que ele fez. Eu dublei na sequência, ele já tinha morrido. É muito triste isso, mas o legado dele continuará para sempre, né? Sim. Antes da gente começar aqui, eu te perguntei qual era a sua casa de Hogwarts, Não. mas você falou que ele ganhou o cachecol, então pra mim já é Sonserino, né? Porém, você falou também que você tinha uma história aí com o Senhor dos Anéis. Queria te perguntar sobre isso, sobre a sua participação em O Hobbit. E também na última animação ali do Senhor dos Anéis. Quando eles transformaram o Senhor dos Anéis em anime, né? Foi no ano passado que eles fizeram a Guerra dos Rohirrim. E eu fiz o Helmet Hand, né? Que é o rei, o pai do... Foi um trabalho muito legal. Eu sempre gostei do Senhor dos Anéis. Eu assisti a trilogia, né? Eu acompanhei a trilogia e depois eu fiz o Hobbit. Mas eu não dublei o Senhor dos Anéis porque foi feito em São Paulo. Na época, a gente ainda não... Eu não estava em São Paulo, eu não trabalhava em São Paulo ainda nessa época. E os 3 filmes foram feitos lá, né? Eles fizeram o filme todo numa sequência só, né? Para quem não acompanhou, o filme foi todo feito, né? E depois dividido em 3. Eles não tiveram essa coisa de fazer o primeiro, fazer o segundo e o terceiro, não. Eles fizeram tudo. Eles levaram anos fazendo aquilo tudo e depois dividiram o filme em 3. E a dublagem foi feita da mesma forma. Eles mandaram, mas à medida que eles iam fazendo as cenas, as outras iam chegando, eles foram dublando tudo, para não perder a sequência. Sim, sim. E eu não participei da dublagem do Senhor dos Anéis. Mas quando veio o Hobbit veio para o Rio de Janeiro, aí eu dublei o Bofur, né? Foi um personagem muito legal, muito interessante, né? E assim, curti bastante fazer aquilo. Eu queria ter curtido mais, eu ia curtir mais se eu tivesse feito o Senhor dos Anéis. Nossa, né? Qualquer um deles. Talvez um Gandalf da vida, sabe? Ia ser interessante. Eu acho que combinaria, hein? Eu acho que combinaria. Eu acho muito legal na sua trajetória os tipos de personagem. A gente já falou do Snape, a gente falou agora outro personagem do Senhor dos Anéis. Teve, né, o Jigsaw, sinistro, raiz mesmo. Tem o dos animes. E aí, você dubla também Hora da Aventura, que é um desenho super louco. Você faz o Rei Gelado, que tem uma história louquíssima também. Como é que é isso, cara? Você tem que observar o que realmente rola ali, né? Entre os personagens daquele enredo onde tudo pode acontecer. E foge totalmente as características de todos os vilões que eu fiz, né? Porque é um carinha chato pra caramba, né? Pega no pé de todo mundo, principalmente do Gunther, que é aquele pinguinzinho dele que fica lá, né? Então ele atribui tudo ao Gunther, quando ele tá irritado, é o pobre do pinguim que paga, né? E é um desenho que eu confesso a você que até hoje não entendi a que veio. Ele só existe, né? Ele só existe. E eu teve agora essa última versão que eles fizeram com o Simon, que na verdade Simon é o rei gelado sem a coroa, né? Eu só fui entender isso um tempo depois. E era uma voz que eu pensava assim, o que eu posso fazer com esse cara? Era uma coisa pequenininha, bem miúda, mas que crescia e que virava um monstro. Aí eu falei, eu vou fazer uma coisa pequenininha para ele aqui. Aí eu comecei a pensar em umas coisas assim, sabe? Como ele falava, minhas princesas. Eu adoro princesas. Essas meninas são lindas. Aí comecei a brincar com isso. Aí até que deu certo. Não, muito legal. E realmente eu tenho uma certa dificuldade em compreender o enredo da Hora da Aventura. Mas eu sei que tem as princesas lá, ele tenta proteger as princesas. Princesa Jujuba, Princesa Caroço, tem princesa disso, né? Uma coisa louca, aquelas princesas dele lá, né? E aí a gente teve aqui o Grande Rei Gelado e tem o Baiacu procurando Nemo. Como é fazer a voz de um Baiacu? O que é a voz de um Baiacu? Imagina, um peixe que infla e você tem que pensar numa imagem para ele, numa voz para aquela imagem. Eu pensei, mas teve a direção também do Garcia Júnior, que foi fantástica. Isso aí eu sempre comento. O Garcia é um baita de um diretor, um dos melhores que a gente tem. E o Garcia ajudou muito, né? E ele falava assim,
pode fazer uma coisa meio bobão. Bobão, bem bobão, assim, aquela coisa do... eu falei, e agora? Aí começou, eu falei, é isso. Vamos nesse caminho aí. Gente, isso aí não vai dar certo não, hein? Já foi. Muito legal. E aí, uma coisa que funcionou, ficou bacana, ficou legal, o resultado foi bacana, porque estava todo mundo muito bem no filme. E a participação era pequena, mas, assim, foi legal, né? Mas emblemático. É muito legal, ele é muito bonitinho. Foi legal, eu gostei do programa Nemo. Foi muito legal, divertido. E depois do Nemo, eu fiz o Jumba, né, na sequência da Disney, fiz o Jumba, que já era uma outra pegada, que agora lançaram novamente o live action, né? Do Lilo Stitch. Do Lilo Stitch. Não fiz o Jumba, porque era um outro ator, era um cara mais jovem, com uma outra pegada, com uma outra ideia, né? Embora o Márcio tenha ficado no Stitch, mas acho que só ele ficou e o Galvão no Piccoli. Os outros foram substituídos em função da imagem, né? De outra coisa. Mas eu adorava fazer aquele gênio do mal. Ele tinha o sotaquezinho. Eu adoro o garotinho. A garotinha é uma menina muito esperta. E agora deu ruim. Experiência 626. Muito massa, muito massa. Inclusive, tem uma dúvida sobre isso, que, por exemplo, você dublava ele no desenho. Só que aí, quando tem um live action, tem o ator, né? O ator que faz a dublagem original. Então, quando é pra fazer a dublagem do live action, eles preferem pegar o dublador do próprio ator e não manter o da... mantiveram... quem fez foi o Zé Leonardo, né? E ele fez a voz do Jumba também na animação. Eles preferiram manter o mesmo dublador. É interessante. Eu não assisti ainda essa nova versão, mas eu adorava aquele sotaquezinho do Jumba, né? Muito isso legal. Aí é muito engraçado, porque para chegar naquilo ali, foi o Garcia Júnior também quem dirigiu. Para chegar naquela voz ali, nessa brincadeira, a gente teve assim um embatezinho, porque ele dizia assim, ele é um alienígena, pensem, ele é um alienígena, tá? Que vem para a Terra pegar uma experiência que não deu certo, que caiu na Terra, ele vem resgatar essa experiência. Um alienígena, tá, gente? Entenderam, né? Falei, tá, e que voz eu faço para ele? Ele tem um sotaque do leste europeu. Oi? Um alienígena com sotaque do leste europeu? Alguma coisa não tá legal nisso aí. Né? Alguém está querendo criticar alguém, então vamos deixar isso de fora, né? Vamos fazer uma brincadeira de forma diferente e tal. Não quero me meter em política, não, mas vamos deixar... É criança que vai assistir. Exatamente, então, né? Vamos brincar de forma diferente. E assim foi. Não, ficou muito legal, muito legal. Bom, agora essa questão aí deixou claro que a questão da direção de dublagem é muito importante ali, né? Para observar como é que vai ser... como é que vão ser, né, utilizadas as vozes, os textos e tal. E a gente entra naquela grande questão de um filme que todo mundo conhece aqui, que é As Branquelas, né? Que é um dos filmes mais aclamados, assim, na questão da dublagem, que não fez sucesso lá fora, mas aqui, né, até hoje a galera assiste. Atribuem o sucesso de As Branquelas à dublagem. Eu fui o diretor de dublagem desse filme. Quando eu peguei, eu confesso a vocês, aquilo ali era muito estranho. E aí, bom, a gente tem que dublar, né? O que a gente pode fazer? Pegar o pessoal que pode dar conta disso aí e transformar isso numa coisa interessante. Os dois personagens principais, que eram o Marlon e o Sean Wayans, né? Chamei o Niso Neto e o Duda Ribeiro. Falei, assistam esse filme e vejam o que vocês podem fazer aí. E dei total liberdade para eles. Gente, eu estou falando sério. Eu disse, se passar do limite, eu corto. Tá? Mas façam o que vocês quiserem. E eles se divertiram. Eu botei os dois na bancada. Os dois. Falei, é com vocês. E eu ria, me divertia. Só acompanhava sincronismo e às vezes passava uma coisa ou outra fora do texto. Aí eu, não. Vamos ajustar isso aqui. E aí vieram várias brincadeiras.
A gente teve que brincar com isso, como, por exemplo, Duda Ribeiro imitando a Hebe Camargo, que era uma coisa que, para a gente, funcionava, né? Quando ele fala, né? Ela não é uma gracinha. Tá? Ele imita a Hebe Camargo. A Gabriela Bicalho, no meio da confusão lá, né? Ela entra. Gente, o que está acontecendo aqui? Está aparecendo o programa do Ratinho. Isso tudo a gente colocou no filme, porque eram coisas que estavam em evidência na época. E isso chamava muito a atenção. E a gente tinha liberdade para fazer isso. E eu deixei todo mundo à vontade. Então todo mundo brincou, e brincou mesmo. Márcio Simões fazendo o Latrell foi icônico, né? Icônico. E assim foi. O filme acabou alcançando um baita de um sucesso que não fez lá fora, graças à dublagem. Eu atribuo a dublagem dos meus colegas, que fizeram um trabalho maravilhoso. O filme fez tanto sucesso, né? Ele foi tão cultuado aqui, que ele foi cobrado lá fora uma segunda versão, ou uma continuação, um segundo filme, onde os irmãos Wayans concordaram em fazer um novo filme. E eu acho que eles estão preparando um próximo filme das Branquelas. Agora um questionamento. Se tiver um segundo filme das Branquelas, a gente terá aqui no Brasil a mesma liberdade para fazer a dublagem desse filme? Acredito que sim. Acredito que sim. Agora, como muita coisa mudou, né, nos últimos anos, né, foram 20 anos de Branquelas, a gente já não sabe qual vai ser a distribuição, qual vai ser a produção, qual vai ser a empresa de dublagem. A gente não sabe, se caso isso aconteça, né, para onde vai, né? E aí tem o critério do cliente, tem o critério da casa, né, tem tudo isso. Mas não duvido que não soltem. Tem que manter a essência, né, cara? Depois de todo o sucesso ali do original. Esse tipo de coisa vai, funciona bem. E o interessante desse filme é que, por exemplo, já bati um papo também com o Duda Ribeiro, e ele fala... Todo mundo que fala desse filme fala assim, meio com um brilho nos olhos, né? Porque parece realmente ter sido uma experiência muito legal de estar lá dublando o filme. O que é, essencial, né? Pra transparecer no resultado. Não, eles se entregaram mesmo. Eles se divertiram muito. A gente dava gargalhada no estúdio fazendo o filme. A gente ria, a gente parava. Porque passou do limite. Para. E também ficava rindo. Não, volta, concentra, vamos de novo. Foi divertido. Acho que foi o processo mais divertido que eu já tive na minha história como diretor. E é a magia também de todo mundo dublando junto, né? Que é também. Diferenciado. Isso aí é um diferencial. É outra história. Que saudade. Bom, a gente falou um pouco sobre sua dublagem em animes, né? Em animações, filmes. Queria te perguntar um pouco sobre games agora. Como é para você estar aí envolvido nessa parte das dublagens dos games? Que eu já ouvi falar que é um pouco mais difícil ali a questão da dublagem. Sim, porque a única referência... A sincronia. Porque a única referência que a gente tem é o áudio. A gente escuta a voz do personagem, o diretor coloca a imagem do personagem na tela, o personagem é esse aí. Aí você escuta a voz e fica imaginando aquele cara falando aquilo. E tem que reproduzir. E outra coisa, tem que reproduzir com todas as intenções. Daí vem a história do... E aí, você não tem acesso a uma segunda língua, né? Não tem acesso à língua original. Como é que você faz? Exatamente, né? Exatamente. Aí tem o trabalho do diretor. Ele vai dizer, esse cara está irritado. Não, ele está alegre, ele está rindo, ele está debochando. Uma referência boa, não é? O diretor fala, dá a referência, aí você escuta lá e tem que reproduzir. Aí entra o trabalho do ator, ele vai reproduzir aquilo. E nem sempre é. Mas tem coisas, por exemplo, que a gente na dublagem é obrigado a inverter. Às vezes, por conta do tamanho da fala, a gente transforma uma expressão afirmativa numa interrogativa. Uhum. Né? Fulano, você vai mesmo na cafeteria tomar um café? Não. Fulano,
fulano foi mesmo na cafeteria tomar um café. E eu não tenho tempo para falar isso. Aí, Interessante, né? fulano foi na cafeteria tomar café, né? Tudo para E aí encaixar. você tem que transformar a palavra sem perder o sentido. E o game é mais difícil porque a gente não tem a imagem e não tem a continuação. A gente não sabe o que vem depois, porque as falas são soltas. Às vezes eu estou dando uma fala aqui do cara que levou um tiro lá, e na sequência eu estou dando uma fala do outro, do resgate de uma terceira pessoa. E a gente tem que ouvir, a intenção é essa, e a frase está lá, e a gente manda ver. O cara falou, acabou, e tem um detalhe, a gente tem um limite do momento em que a voz, que o áudio entra, até ele terminar. E se eu não tenho referência de labial, só tenho uma referência do áudio, eu não posso gravar junto com ele. Passou, eu tenho que calcular na cabeça o tempo e falar. E aí é um trabalho que dói. Complexo aí, né? Porque aí acaba de falar. Quando fala curtinha, tudo bem, mas às vezes é uma fala muito longa. E a gente acaba de falar ao técnico. Passou um segundo. Gente, passou um segundo. Eu tenho que refazer. Às vezes, não passa um segundo. O cara fala assim, passou 5 frames. Vocês sabem lá o que é isso? 5 frames. Porque cada segundo, dependendo da mídia, né? Por exemplo, um vídeo, hoje, ele trata em torno de 32 frames por segundo. 32 frames por segundo. Ou seja, 5 ali. São 32 imagens, fotolitos, 32 imagens num segundo. E às vezes aquilo passa. Aos olhos de quem está assistindo é imperceptível, mas do diretor não é. Ele olha, ele sabe que aquela fala passou. Não é? Tem que ser perfeito, né? É isso. E aí você tem que colocar ele naquele tamanho. Tudo bem, a gente tem ferramentas que auxiliam. A gente trabalha com uma ferramenta chamada Pro Tools. Tools e ferramenta. Pro Tools. O Pro Tools ajuda, auxilia bastante. Isso aí facilita, isso facilitou a vida da gente. Mas é um outro processo. E aí exige uma outra concentração, aí um conhecimento um pouco mais elevado, porque o trabalho de interpretação é mais complexo. E eu bato aqui e faz barulho aí, ó. Então, game certamente é mais difícil. Muito, muito mais difícil. Isso aí todas as conversas é unânime. Realmente essa questão de você não ter... A boca não bate. É toda a questão do tempinho. E essa questão também das cenas retalhadas, né? O que é até interessante, porque hoje em dia parece que vem até na própria dublagem de filme, não tem tanto mais essa abertura, né? De assistir o filme completamente antes da dublagem. Muitas vezes vem, né, um retalho só, ou não tem a imagem completa. Como que é isso, essa questão da... na verdade, eles fazem isso para meio que proteger ali, né, o negócio, coisa de sigilo. Como que é lidar com isso hoje em dia? Ainda tem isso. Você imagina dublar um filme onde tem marca d'água na tela. A gente não sabe o que está acontecendo. É um voo cego, sabe? É um trabalho no escuro. Uhum. E aí a gente tem que usar o quê? A experiência, né? O que a gente já fez. Não, vou colocar isso aqui um pouquinho mais pesado, isso aqui vou botar um pouquinho mais leve. O cara está sussurrando, eu vou sussurrar também. Vou tentar dar uma outra intenção para chegar o mais próximo possível. Para quando abrir a tela, ninguém sentir a diferença. É difícil, mas a gente ajeita. A experiência, o tempo, a gente acaba ajeitando. É isso aí. Eu acho que contornável, né? Apesar de repente, se eu não saber, pode estar até próximo ao fim do personagem, né? Mas tem que dar um jeito de passar ali a emoção. Bom, a gente não poderia hoje deixar de falar de uma polêmica também, né? Que rola há um tempo já, mas tem sido cada vez mais falada, que é a questão da inteligência artificial, né? Principalmente nesse mundo da arte, existe um receio por conta dos artistas, de vários tipos, né?
artistas que trabalham com desenho, com pintura, artistas da voz, né, dos dubladores, com esse receio realmente de sermos substituídos pelas máquinas. O que você acha disso? Bom, a inteligência artificial é uma realidade, né? E a gente não vai poder fugir disso. Então, a gente está numa luta em que a gente vai ter que proteger alguns setores. Porque hoje em dia a máquina ela pode fazer um desenho, preparar uma animação, uma facilidade, e acaba com o trabalho do desenhista. A inteligência artificial hoje você põe uma frase e ela vai lá e lê aquela frase, ela fala aquela frase que está escrita. Ela ainda não pegou um trabalho de interpretação. Fizeram isso num filme recentemente, se eu não me engano, da Prime, e colocaram inteligência artificial direto no filme, transformaram aquilo tudo em português. Só que tem detalhes em português, né, que não batem com o inglês. E aí eles não conseguiram ainda um processo de modificação desses detalhes. Daí eles precisam de um ser humano para fazer isso, por enquanto. Mas nós conseguimos, através de 2 associações, uma no Rio e outra em São Paulo, para que fosse criado um projeto de lei, e agora ele já deixou de ser projeto de lei, ele já está tramitando, para proteger essas camadas que precisam, né, que usam do uso da voz. Por exemplo, se alguém pegar o meu registro de voz e colocar num trabalho qualquer, essa pessoa, isso é proibido, já não pode mais fazer isso. Isso vai dar um processo, isso já vai dar uma dor de cabeça para quem fizer. Eu estou preservando o meu trabalho. Sim, eu estou preservando o meu trabalho. Porque aí chega um cara que criou um sistema, ele dubla, pega o filme, dubla para o mundo inteiro, ele ganha sozinho e usa a voz dos outros. Como é que é isso? Aí não dá, né? Mas, hein? Né? E aí? Então não, né? Então não, ou você entra e divide com todo mundo, ou você não entra. E deixa a gente fazer o nosso trabalho. Isso aí. A gente sabe que isso aí vai crescer, vai aumentar e tal, mas quanto mais tempo a gente levar se protegendo desse mercado, né, dessa coisa, que é uma coisa cruel. Eu sei que tudo acontece. A indústria, quando apareceu, tirou emprego, mas as pessoas migraram para outros lugares. Aí veio o computador, que provocou o desemprego, as pessoas migraram para outros lugares e tal. Só que está chegando um ponto em que a gente não tem mais para onde migrar. Não vamos retroceder. Não, a gente não pode retroceder. Mas tudo que avança, a gente tem que dar espaço para aqueles que estavam ali. Não é simplesmente excluir, dizer, acabou, tchau. Não. Nós fizemos um trabalho. Eu estou nessa profissão há 50 anos, 36 eu tenho de dublagem. E eu deixei uma história. E essa história que eu deixei está sendo aproveitada para que outros façam, deem continuidade ao meu trabalho. Aí vem uma pessoa, pega esse meu trabalho, transforma aquilo num produto dentro de um computador e sai vendendo. E o outro que chegou depois? Como é que fica? É complexo, é difícil até da gente conversar sobre isso. Tá? Mas a gente conseguiu uma lei que vai proteger a gente, e se Deus quiser, tudo vai dar certo. Pelo menos por um bom tempo a gente ainda vai ficar aí protegido. Tá? É uma realidade, mas a gente tem que saber como lidar com ela. Eu assisti esse filme. Eu vi um trecho, né, desse filme da Prime aí que o pessoal falou que tinha sido dublado com IA e é um negócio vergonhoso. Porque algo que as máquinas, né, que a inteligência artificial não consegue fazer é realmente passar toda essa emoção, né, e fazer a versão brasileira mesmo, de acordo com o que a gente fala aqui, com todos os dizeres e todo o feeling que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, eu acho que ninguém vai ser substituído, não. É uma ferramenta, mas eu não acredito que jamais, né, a dublagem será substituída. Assim eu espero. Assim eu espero. Jorge, foi um prazer bater esse papo com você hoje. Foi maravilhoso. Gente, estar aqui foi muito legal. Vir aqui, conhecer Gruçaí,
conhecer o Sesc, é a primeira vez que eu venho aqui. Eu fiquei encantado, eu fiz um tour aqui por esse lugar, que lugar incrível, que lugar fantástico, que ambiente. Eu fui tão bem tratado por todas as pessoas daqui, sabe? Por essas pessoas que estão aqui, esses colaboradores, prestadores de serviço. Todo mundo me tratou tão bem, eu estou assim, tão encantado com isso aqui. Sabe? Eu tenho muito que agradecer o convite para estar aqui com vocês, Júlia, que me recebeu com tanto carinho, com esse sorriso lindo, sabe? Muito obrigado. Eu posso quebrar o protocolo? Claramente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça. Eu faço questão de levar o microfone aí para você fazer a pergunta para todo mundo ouvir. Eu levo. Tudo bom, Jorge? Cara, eu sou muito fã de dublagem. Demais mesmo, né? Prazer estar aqui. Queria te fazer uma pergunta. Eu acho que você já respondeu isso em algum momento. Acontece de vez em quando alguns artistas famosos pegarem alguns personagens, né, e dublar. Isso causa muita polêmica, né? Ou seja, uma galera que já ganha muita grana e às vezes acaba substituindo o trabalho de um dublador profissional que estuda para isso, se dedica. Queria saber a sua opinião sobre isso. Essa entrada desses artistas hoje, tipo, tivemos Danilo Gentili, Fábio Porchat. Como vocês veem isso acontecendo? Obrigado. Obrigado a você. Como é seu nome? Cristiano. Cristiano, deixa eu te falar. Quando isso acontece, nós chamamos de Star Talent, né? Quando um Star Talent é convidado para fazer a dublagem de um produto, nós não deixamos de ganhar. Alguns não querem, mas a grande maioria permite. Nós temos um valor, né, um cachê que a gente recebe para dublar aquele filme, principalmente quando é para cinema, que são 3 mídias, a gente recebe o cachê triplicado, tá? E aí vai entrar um Star Talent, como, por exemplo, esse último desenho, essa última animação que teve da Disney, Mente, como é que é o negócio? Hã? Não, da Mente, Megamente não, Divertidamente. Eu fiz a Raiva. Eu dublei a Raiva nesse filme. E eu fui substituído, quer dizer, depois de eu ter dublado, eu fui substituído por um Star Talent. Foi o Léo Jaime. E a minha voz serviu de referência para ele. Assim como eu, outros também fizeram. Então nós ganhamos para fazer. Tá? Como se fosse a nossa voz que fosse para o cinema. Mas não foi com um Star Talent. Aí disse, poxa, e daí? Você ganhou, mas foi um Star Talent. O que acontece? Esses caras são contratados para divulgar o filme, para divulgar a produção. E eles vão viajar o país inteiro, fazendo apresentações para chamar público. Mas o dublador não chama? Não chama. Não é a mesma coisa. Então, Jorge Vasconcelos está num lugar, ou o Léo Jaime está, o Léo Jaime vai atrair um público, principalmente quando ele vem acompanhado de outros Star Talents. Então, a proposta do distribuidor é essa. A gente coloca o Star Talent, mas a gente não deixa de pagar os dubladores. Os dubladores vão fazer a parte deles, vão receber também, né? E o Star Talent vai promover esse produto. Então, tranquilo para a gente. Tá? Ninguém perdeu nada. Todo mundo ganhou com isso. A produção ganhou, o Léo Jaime ganhou, todo mundo ganhou com isso. E vida que segue. Tá? Obrigado a você. Obrigadão. Interessante. Também não sabia que era esse nome que rolava. Boa noite, Jorge. Boa noite. Eu queria, assim, como você é um dublador que dublou muitos vilões, e vilões carismáticos e tudo mais, eu queria te perguntar como que você se sente tendo, na sua trajetória na dublagem, ter tido a oportunidade de dublar vilões, especificamente vilões. Eu comentei hoje com a Júlia, eu assisti uma entrevista do Mauro Ramos, essa semana, ele, num podcast, ele dizendo, eu preciso dublar vilão, eu só faço o mocinho, eu só faço o paizão, o cara bonzinho, o cara legal, eu quero fazer um vilão.
E aí a entrevistadora perguntou, mas por que ele? São esses personagens que marcam. Ninguém esquece o vilão. Eu pensei, falei, é verdade, cara. Alguém lembrou aqui de algum personagem que eu fiz que não tenha sido vilão? Ninguém lembra, né? Mas eu dublei o chefe Tanaboque. Eu faço o personagem Malt em Chicago Fire, que é um personagem carismático, né? Ninguém lembra. Então, o que marca É o vilão. o vilão, né? Esse marca, porque é o mal, aquele cara que fica todo mundo com medo, ninguém quer chegar perto. Ai, esse cara marca. E aí eu me divirto fazendo isso. Então, quanto mais aparece, mais eu me divirto. E aí, deixo marcado. Eu me sinto muito tranquilo fazendo isso. É divertido. Mas faço filmes bacanas também, tá? Eu dublo o Benício Del Toro, né? Vocês podem assistir todos os filmes dele, que minha voz está lá. Nem sempre ele é o bandido, né? Mas às vezes... Às vezes. Mas é legal, é bacana. Obrigado mesmo, obrigado por vocês estarem aqui, ouvindo a gente. Foi muito legal. Eu vou sair daqui com uma imagem muito, muito bacana de tudo isso que eu vivi aqui, sabe, no dia de hoje. A gente agradece a sua presença maravilhosa aqui. Foi ótimo o nosso bate-papo.